Primeiro que o Botafogo é uma grande incógnita, né? Porque a gente mal consegue entender quem é hoje o dono do Botafogo, como é que o Botafogo vai fazer para pagar suas contas, qual vai ser o elenco do Botafogo no final de semana, quem vai chegar, quem vai sair. É difícil entender hoje o que é de fato o Botafogo. Em relação ao que o Botafogo mostrou em campo, o Botafogo teve, assim, toda a chance de resolver esse confronto no primeiro jogo. O Botafogo fez o gol mais rápido dessa Libertadores, né? Um gol relâmpago, começa um jogo, o Botafogo já começa o jogo ganhando de 1-0 e não conseguiu ampliar isso aí. E aí vem uma outra questão. O Botafogo jogou contra um rival difícil. Eu e o Bruno já conversamos muito sobre isso aqui. Quer dizer, se você tirar brasileiros e argentinos, o país que tem os melhores times da América do Sul, não hoje, mas de uns 10 anos para cá, é o Equador. Você vê o Barcelona de Guayaquil, já chegou a 2 semifinais. O Del Valle já ganhou essa Sul-Americana algumas vezes. A LDU ganhou a Sul-Americana algumas vezes. Aí eles vão jogar a Recopa. Um ganha do Flamengo, outro ganha do São Paulo. Eles estão acostumados. Eles não têm problema nenhum em jogar contra grandão aqui do Brasil. Eles vão perder muitas vezes, claro, que no Brasil há times mais fortes. Mas, se houver algum relaxamento, alguma falha, eles são também implacáveis. E veja, pega, por exemplo, a final da Copa do Mundo agora, Chelsea PSG, tinha um equatoriano em cada time. Eles estão formando... E ótimos equatorianos, dois dos melhores jogadores. Então eles estão formando jogadores de altíssimo nível toda hora e parece que a gente não atenta muito para isso. Quer dizer, não existe time brasileiro que seja favorito hoje para jogar contra a LDU em Quito. Por mais que Palmeiras e Flamengo tenham elencos melhores e tal, mas lá tem a questão da altitude, o time local é acostumado a jogar, experiente, malandro e tal, né? Então, para mim, o Botafogo era a crônica de um desastre anunciado quando ele saiu com essa vitória tão magra aqui do Brasil. E aí uma outra coisa, claro que não é bom a gente rotular precocemente, mas eu também queria ver mais da carreira do técnico do Botafogo. Por enquanto, o Botafogo me parece que contratou mais um DNA do que um técnico. Não pode, assim, eu acho uma operação de alto risco você pegar um time campeão brasileiro, campeão da América do Sul e entregar na mão de um novato que não conhece a América do Sul para que esse profissional tenha a responsabilidade de liderar um time numa competição tão cheia de detalhes como é a Libertadores. Ela não é a principal competição de clubes do mundo, mas certamente ela é aquela competição com detalhes mais atípicos. Europeu, por exemplo, vai jogar Champions, ele não vai ter que enfrentar altitude. Ele nem sonha o que é isso. Então, aqui há muitos detalhes diferentes. E eu acho que o Botafogo, até por isso, correu um alto risco. E vamos falar do jogo, e até tem reclamação aqui dos botafoguenses, né? Tem um pênalti, o pênalti pra mim, acho que todo mundo concorda que foi pênalti. Do Marlon Freitas, sim, tolo. Concorda, Bruno? Sim. Pra mim foi pênalti também. Abre muito o braço. Só que a reclamação dos botafoguenses é da origem do escanteio que saiu o pênalti, né? Que não foi escanteio, né? Não foi, concordo. A bola bate no jogador da LDU. Mas aí reclamar disso também é complicado. Né? Faz parte, mas... origem. Os erros vão acontecer, não é um lance para o VAR revisar, não está dentro do Aí é que eu pergunto, não poderia entrar, fazer uma nova recomendação, uma regra que, por exemplo... Precisa mudar a regra, né? Não, você sabe que tem estudos, eu acho que a gente já tem tanta invasão do VAR que se ele começar a mudar, vai para escanteio, para daqui a pouco arremesso lateral, não olho feio. Mas no escanteio que define um pênalti, por exemplo. Não, mas tem que voltar tudo, já foi o lance, né? Você já parou o jogo. Não, assim, deu azar de novo o Botafogo, também em relação à arbitragem, mas eu acho que não. Teve até uma questão, outro dia, uma cartilha da Premier League para começar o campeonato falando de orientações para arbitragem. Que, se vocês procurarem aí na internet, vocês vão achar fácil. Foi semana passada isso. Eu acho que aquela cartilha está muito bem feita, né? Quem quiser procurar, procura. Que é de pouca intervenção, né? Exato. E explicando muito também o lance de bola na mão, de mão na bola, que aqui se marcam umas coisas muito absurdas. E de, assim, intervenção em lances claros. Acho que o VAR... Ele não tem que ser para resolver tudo, para interferir o tempo inteiro. Ele tem que ser para evitar coisas bizarras. Né? Tal do óbvio e claro, né? Sim, evitar coisas. Outro dia
Teve o jogo Bahia e Fluminense, foi há 2 semanas. A bandeirinha errou, ela anulou, ela deu impedimento no gol do Bahia, do Everton Ribeiro, que a condição do Everton Ribeiro estava muito longe de estar impedido. Seria um erro feio. O VAR corrigiu. Um lance que não tinha VAR ainda, mas aquele Corinthians e Palmeiras que foi expulso o jogador errado do Corinthians. E era um lance que o VAR corrigiria rapidamente. Então é para evitar essas distorções, né? Não para ficar procurando um detalhe aqui, não, mas aqui encostou, mas aqui ele pode, não sei se foi suficiente para derrubar ou não, o lance que foi lá no meio do campo, é para evitar bizarrices. Então, acho que tem que partir mais para esse lado. E sobre o jogo, a LDU foi muito superior o tempo inteiro, a vitória foi justíssima. Realmente o resultado do Rio ficou um resultado magro e o Botafogo fez um gol com menos de 1 minuto no Rio de Janeiro. Teve o jogo inteiro para fazer mais um gol, não conseguiu. É o que bem explicou mais uma vez o Bruno. Assim, ano passado foi um espetáculo, mas é algo absolutamente inusitado, com uma grande final no mais monumental. Quando você perde com menos de 1 minuto o jogador e ganha da maneira como ganhou por 3 anos sobre o Atlético, a maneira brilhante que ele supera, inclusive, os fantasmas de 23, passando pelo Palmeiras no Allianz Parque na terça-feira, ganha a Libertadores no sábado, na quarta-feira vence o Inter, que vinha muito bem com o Roger no Beira-Rio, depois ganha do São Paulo, é brilhante no Brasileiro, aí o Mundial você até esquece que o time foi campeão no Newton Santos no domingo, na quarta-feira tinha jogo no Mundial, quer dizer, um negócio... No Catar, então assim, e um voo também mal organizado pelo John Textor, o avião não era o ideal, enfim, muitas coisas que você pode discutir. É evidente que, ainda mais no futebol de hoje, você fala, não, esquece o começo do ano, a partir de abril, deu maravilhosamente certo. Melhor que qualquer encomenda, sonho, o filme de ação, e o John Textor antes trabalhou na indústria do cinema. É bom lembrar que um dos grandes filmes, né, por tudo, inclusive pela tecnologia do estranho caso do Benjamin Button, não é? Como é que é o... Curioso caso... Benjamin Button. Benjamin Button. No fim, o filme tem um nome em português que eu não sei... O curioso caso, enfim, é da empresa do John Textor que faz efeitos especiais. O John Textor fez, inclusive, da empresa dele de efeitos especiais, aquele show absurdo que aparece o Michael Jackson depois da morte, com uma holografia que é impressionante, só depois ver, não agora, mas veja depois no YouTube. Então, assim, o John Textor tem grandes efeitos especiais também, até no futebol. É uma figura realmente disruptiva e também com as maluquices dele, aquela coisa de inteligência artificial, aquela good game, né, que achava, o cara fez errado, então os negócios absolutamente irresponsáveis também, mas eu acho que assim, não é o ideal, porque deu 7, 24 vão repetir, é claro que não, né, e quando o Botafogo nos 2 anos anteriores foi bicampeão na Taça Rio, também não era o caso, evidentemente, não chega nem à semifinal do Carioca, com o Flamengo, o Fluminense, Vasco, seus problemas, e o Botafogo nem chegar como foi, mas aí brilhante ano passado, é uma pena, é uma lástima, mas acontece, ok, mas também não vamos cortar a cabeça do David Ancelotti, você podia discutir por que era o caso dele estar aí e não, até porque a própria questão do Renato Paiva, né? O cara conseguindo do Paris Saint-Germain, e depois joga muito mal, perde para o Palmeiras, não fez um grande Mundial, mas ganhou do PSG, né? E depois é mandado embora da maneira como foi, de madrugada, não era o Botafogo Way, como diz seja lá o que for, uma frase bacana, uma sacada legal, brilhante do John Textor, mas o que é o Botafogo Way? Botafogo Way também você pode dizer que começa o ano em abril, vai mandando embora, traz um treinador com um treinador a ver, bota o interino, desinteriniza um interino para botar outro. Eu não sei qual é o Botafogo Way, não sei ainda qual é o John Textor Way, mas muita calma nessa hora. Ainda tem, sobretudo, Copa do Brasil para o Fogão focar. Fábio Piperno, você acha que custou caro esse adiamento do início da temporada do Botafogo, de adiar, né, para abril, como falava o Textor lá no início do ano, e acrescentando também no jogo de hoje, o Botafogo jogou com 3 volantes, né? Jogou com 3 volantes e ainda assim foi dominado o jogo todo pela equipe da LDU. Tem, claro, o fator altitude, mas com 3 volantes, né, se espera um pouco mais de poder, assim, de evitar que o adversário seja tão dominante assim, apesar dessa circunstância da altitude, Piperno. Aliás, o Botafogo já fez isso algumas vezes também no Mundial, né? O Renato Paiva gostava disso. Então, eu confesso para você que eu não sei, na verdade, quando termina a pré-temporada do Botafogo e quando o Botafogo começa a temporada de verdade, né? Porque, veja, o que aconteceu ano passado, e os colegas foram perfeitos nisso, né?
É a tal da exceção que confirma a regra. Enfim, o Botafogo fez coisas que ninguém faz, começou a montar o time mais tarde, jogador chegando quase que no momento decisivo aí de mata-mata e tal, mudando de técnico, e de repente encaixou, deu certo e ganhou brilhantemente. O Botafogo conseguiu montar aquele que foi discutivelmente o melhor time da América do Sul o ano passado. E veja, o Botafogo conseguiu a proeza de ganhar uma decisão de Libertadores jogando com um homem a menos, durante praticamente o tempo todo. Então o Botafogo fez coisas absurdamente incríveis. Aliás, ele praticamente conquista o título brasileiro ganhando o Palmeiras aqui em São Paulo. Se aquele jogo na antepenúltima rodada tivesse empatado, o Palmeiras teria ido para as 2 rodadas finais com vantagem. E o Botafogo ganha aqui. Mas ganha de uma forma muito categórica, chegou a fazer 3-0. Agora, essa coisa de ir se montando até o começo da primavera é a regra? Quer dizer, será que tem que ser assim? Eu não sei, eu acho que não. Né? O time de futebol, na maior parte das vezes, ele demanda mais tempo. Né? Não é uma coisa que você, sabe, junta lá 5, 6 caras de talento, põe todo mundo para jogar junto e já sai um time. Muitas vezes a gente já cansou de ver, às vezes, ótimos grupos de jogadores que não resultam em bons times. Mas no Botafogo encaixou. Só que por que encaixou? Porque houve essa exceção ano passado. Esse modelo pode ser replicado todo ano? Eu acho que não. E o Botafogo, eu acho que nesse sentido foi até um pouco irresponsável, principalmente nessa questão de formação de elenco. Botafogo pega o Vasco nas quartas de final da Copa do Brasil, está em quinto no Brasileirão com 29, com um jogo a menos, e o Flamengo, que é o líder, tem 43 pontos. Dá para imaginar uma reação do Botafogo no Campeonato Brasileiro? O que esperar do time na Copa do Brasil? E parece agora que o mata-mata da Copa do Brasil passa a ser uma alternativa de título no ano, né? Porque eu, pelo menos, não imagino o Botafogo tendo uma reação, até por conta disso tudo que foi falado aqui, um time ainda em formação, aquela coisa toda, um trabalho de um técnico novo ainda, né? Não imagino uma reação a fim de incomodar Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro nesse momento. Acho que vai focar mesmo na Copa do Brasil.